O método da decomposição LU consiste em transformar a matriz de coeficientes de um sistema linear num produto de duas matrizes triangulares, uma triangular inferior e a outra triangular superior. Bom, o que significa isso? Veja o caso dessa matriz. Então, nós temos uma matriz específica escrita como um produto de duas matrizes. Bom, essa é uma matriz triangular inferior, essa é uma matriz triangular superior. Além disso, a diagonal dessa matriz triangular inferior é tudo 1. Se você fizer a conta aqui, na hora que eu faço as multiplicações, 1, 0, 0 multiplicando por essa vai dar 5. 1, 0, 0 multiplicando por essa vai dar 2. 1, 0, 0 multiplicando por essa dá 1. Se eu multiplicar a segunda linha pela primeira coluna, eu tenho 3 quintos multiplicado por 5, dá o 3, né? 2, 1, deu exatamente o elemento 2, 1 dessa matriz. Se eu pegar a segunda linha pela segunda coluna, vai dar o elemento 2, 2. Veja bem, dá 6 quintos menos 1 quinto, dá 5 quintos, também conhecido como 1. Multiplicando a segunda linha pela terceira coluna, eu tenho 3 quintos mais 17 quintos. Então, dá 20 quintos, também conhecido como 4. Né? E 0 vezes esse dá 0. Portanto, eu tenho exatamente o valor correspondente à linha 2, coluna 3. A linha 3 multiplicada pela coluna 1 vai dar o elemento 3, 1. Então, eu tenho aqui 1 quinto, 0, 0. Deu 1. 5 quintos, né? 1 quinto vezes 5 deu 5 quintos, então dá 1. Depois eu tenho a terceira linha pela segunda coluna, vai dar 2 quintos, menos com menos vai dar mais 3 quintos, vai dar 5 quintos, também dá 1. E finalmente eu tenho aqui 1 quinto menos 51 quintos. Então 1 quinto menos 51 quintos é menos 50 quintos, também conhecido como 10. E finalmente eu tenho 1 vezes 13, então menos 10 mais 13, 3. Exatamente a matriz correspondente. Então você vê que para determinadas matrizes, é possível fazer a decomposição do produto dela como matriz triangular inferior e uma matriz triangular superior, com a matriz triangular inferior tendo todos os elementos da diagonal igual a 1. Tá? Para que a gente possa definir quais matrizes têm essas características, ou seja, que ela permita ser definida como um produto de matrizes LU, a gente precisa de um conceito chamado de menor principal de ordem K de uma matriz. Então, se eu tenho uma matriz A, o menor principal de ordem K, que eu vou indicar por AK, é a submatriz de A formada pelas K primeiras linhas e K primeiras colunas. Então, aqui nesse caso, olha só, eu tenho uma matriz 3 por 3, então eu posso, começando sempre no canto superior esquerdo, eu posso contar, se eu contar uma linha e uma coluna, eu só tenho esse elemento, então A1 é 1. Se começando aqui eu contar duas, eu tenho esta, esta e esta e esta, ou seja, eu tenho essa matriz toda aqui, portanto eu tenho a matriz 2 por 2. E finalmente, contando 3, eu tenho a matriz original, que é a própria A. Tá? Então, eu vou montando as minhas menores principais. Então, um teorema que a gente não vai demonstrar, que diz o seguinte: se eu tiver uma matriz tal que os determinantes dos menores principais de A são todos diferentes de 0, então existe uma única, isso aqui é fundamental, o fato de ser única, matriz triangular inferior L, tá? Com a diagonal toda 1, e uma única matriz triangular superior U, de tal forma que L vezes U é igual a A. Tá? Além disso, o determinante da matriz A é o produto dos elementos da diagonal de U. Bom, nós sabemos então que, satisfeitas essas condições, existem as matrizes e são únicas.
Agora, o fato de eu garantir a existência não me diz como eu calculo ela, né? Então, como que eu encontro essa decomposição? Para encontrar essa deposição, existe o chamado esquema prático. O esquema prático é simplesmente você fazer o processo de multiplicação e igualando, né? Então, você define aqui uma matriz L, a matriz triangular inferior, ela tem a parte superior dela toda nula, a diagonal toda 1, e abaixo da diagonal são elementos que podem ser qualquer valor. Podem ser 0, 1, pode ser positivo, negativo, não importa, tá? O importante é que a diagonal seja 1 e a parte superior seja 0, na matriz inferior. A matriz superior, eu vou ter os elementos da parte abaixo da diagonal igual a 0, e os demais pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser positivo, 0, negativo, não importa, tá? Então, essa é a condição. E a ideia do esquema prático é simples. Você vai pegar a primeira linha, multiplicar por cada coluna de U para obter e igualar a minha matriz A. E, assim, calcular os valores dos elementos correspondentes, né? Então, se eu multiplicar aqui, por exemplo, a primeira linha, como esse valor é 1 e os demais é 0, 1 vezes essa primeira coluna vai dar o 1, 1, que eu vou igualar ao A11, 1. Portanto, o 1 é igual a A11. Pegar a primeira linha pela segunda, o 12 vai ser igual a 12, e assim por diante. Então, você vê que na decomposição LU, a primeira coluna, ou a primeira linha da matriz U é idêntica à primeira linha da matriz A. Tá? Essa é a condição para que seja uma decomposição LU. Então, na prática, é isso aqui, né? A primeira linha pelas colunas de U, você vai obter exatamente que os elementos são idênticos à sua matriz A original. A coisa começa a ficar um pouco mais interessante quando a gente vai para a segunda linha, né? Então, a segunda linha pela primeira coluna vai dar o elemento A21 da matriz A. Quando eu multiplico aqui, eu vou multiplicar L21 por 1, lembra que 1 eu já calculei, mais 1 vezes 0. Então, eu fiquei apenas com esse elemento desconhecido. Então, quando eu faço a multiplicação da segunda linha pela primeira coluna, eu obtenho exatamente o elemento L21 da decomposição. Tá? Então, multiplicando a segunda linha pelas colunas de U, eu obtenho um L21, que é dado por esse cálculo. E para os demais elementos, eu tenho aqui, multiplicando esse por esse, eu vou ter L21 vezes o 12, mais o 22. Como eu já conheço esse, só resta calcular o valor desse daqui. Então, eu obtenho o 22. Então, a multiplicação da primeira linha por todas as colunas me determina todos estes elementos, né? Todos estes elementos aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Aqui, ó. Todos esses daqui são calculados quando eu multiplico a primeira linha pela todas as colunas. Quando eu vou multiplicar a segunda linha, numa primeira etapa eu calculo esse cara. E depois eu calculo todos os elementos de cá, multiplicando as diversas colunas. Na terceira linha, eu vou calcular primeiro os elementos das duas primeiras colunas da L e depois eu vou calcular todos os elementos da U, que estão escondidinhos aqui, tá? Então, esse processo é um processo uniforme. Você começa da primeira linha por todas as colunas, a segunda linha por todas as colunas, a terceira linha por todas as colunas, e assim por diante. Bom, é mais fácil fazer isso com um exemplo do que fazer do caso de ponto de vista genérico, né? Então, veja que nós temos aqui uma matriz que nada mais é do que aquela matriz original nossa, que a gente sabe que tem decomposição LU, tá? Então, eu vou usar o esquema prático aqui para ver se eu consigo calcular aquela matriz. Como essa matriz é 3 por 3, então as minhas matrizes LU também serão 3 por 3. Portanto, a minha L tem essa cara, 1, 0, 0, L21, 1, 0, L31, L3, 2, 1.
Tudo acima da diagonal é nulo, a diagonal principal é 1 e aqui eu vou calcular. A minha matriz U tem essa cara. Tudo abaixo da diagonal é 0, tudo acima da diagonal para cima é desconhecido, precisa ser calculado. Então, quando eu vou multiplicando aqui essa primeira linha de L pela primeira coluna de U, eu tenho que o 1 tem que ser o primeiro elemento que está aqui, que é o 5. Então, eu obtenho exatamente que o 1 é 5. Depois, eu multiplico a segunda linha, né? A segunda linha de L a primeira linha pela segunda coluna. Então, vai ficar 1, 2 igual a 2. Tá? 1, 2 é 2. E a primeira linha pela terceira coluna, eu vou obter 1, 3, que tem que ser igual a esse cara. Portanto, o 1, 3 é 1. Calculei os primeiros elementos. Como a gente já havia de se esperar, é exatamente a cópia dos elementos de A. O que muda é daqui para baixo, né? Então, quando eu começo a multiplicar a segunda linha pela primeira coluna, eu tenho L21 vezes o 1 igual a 3. Então, eu tenho L21 vezes o 1 igual a 3. Mas o 1 foi calculado aqui atrás, é 5. Então, isso aqui é 5, o L21 vai ser 3/5. Tá? Portanto, eu já calculei agora esse cara aqui, que é 3/5. Agora, eu vou multiplicar a segunda pela segunda, né? Segunda linha pela segunda coluna. Então, eu tenho L21 vezes o 1, 2, mais o 2, 2, igual a 1. Portanto, eu tenho L21 vezes o 1, 2, mais o 2, 2 igual a 1. Só que esse cara foi calculado, esse cara foi calculado. Só resta calcular esse. Então, substituindo os valores e fazendo a conta, eu chego que o 2, 2 tem que ser menos 1/5. E, finalmente, multiplicando a linha pela terceira coluna, eu vou encontrar L21 vezes o 1, 3, mais o 2, 3, igual a 4. Né? Então, L21 vezes o 1, 2, mais o 2, 3, aqui, né? L21 vezes o 1, 3, mais o 2, 3, igual a 4. Substituindo os valores e fazendo as contas, eu encontro 17/5. Então, você vê que com essa operação da primeira e da segunda linha, eu calculei esse cara, esse cara. Calculei esse cara e esse cara. Resta esses dois e esse último. Mas isso vai ser obtido quando eu multiplicar a terceira linha por todas as colunas. Na hora que eu multiplico a terceira linha por esta coluna, esse aqui vai dar L31 vezes o 1, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0, igual a 1. Então, como eu já conheço o 1, eu vou calcular o valor do L31. Então, nós temos aqui, né? Olha lá, terceira linha de L pela coluna 1 de U, L31 vezes 1 igual a 1. Esse cara já foi calculado, é 5. Então, o L31 também foi calculado. Então, nós temos aqui, se eu não me engano, e nós calculamos esse cara aqui, né? Nós calculamos esse cara aqui. Agora, quando eu multiplicar esta aqui pela segunda coluna, eu tenho L31 vezes o 1, 2. Os dois são conhecidos. L32 vezes o 2, 2. O 2, 2 é conhecido. Mais 0. O único que ficou desconhecido foi o L32. Então, eu vou conseguir calcular ele nesse ponto. Então, substituindo aqui, ó, nós temos L31, 1, 2, mas L32, o 2, 2 igual a 1. Esse cara é conhecido, esse cara é conhecido e esse cara é conhecido. Isolando o L32, eu encontro menos 3. Portanto, eu calculei esse cara aqui também, né? Esse cara também está calculado. Finalmente, quando eu multiplico a terceira linha pela terceira coluna, esse é conhecido com esse conhecido, esse vezes esse, mais esse vezes esse, que é o único desconhecido. Então, fazendo a terceira operação, né, da terceira linha pela terceira coluna, substituindo os valores, eu encontro o terceiro valor. Que aí, na hora que eu substituo, dá exatamente a minha decomposição LU, que nós vimos lá atrás no nosso exemplo. Ó. É exatamente a mesma matriz, né? Ok?
Então, esta é a forma como a gente faz a decomposição LU. Bom, eu falei para vocês que a gente não ia se preocupar em verificar que os determinantes dos menores principais eram não nulos para resolver o sistema. E se um dos determinantes dos menores principais forem nulos? Bom, você vai ter casos em que o que vai acontecer é que um desses elementos da diagonal aqui vai ser zero e você não vai poder continuar a operação. Então, quando você encontrar um dos elementos das diagonais iguais a zero, é sinal de que a sua matriz ela não pode ser expressa na forma de uma decomposição LU, porque o determinante dela é igual a zero. Bom, dado que nós temos a decomposição LU de uma matriz, como que eu vou resolver um sistema linear usando essa decomposição? Lembra que um sistema linear para nós é um sistema da forma x igual a b, né? Então nós temos aqui uma matriz de coeficientes a x igual a b. E vamos admitir que ela pode ser decomposta em um produto LU. Então quando eu pego e faço a x igual a b, no lugar da A eu tenho L vezes o x igual a b. Ora, mas essas matrizes têm a mesma dimensão da minha matriz A. Então, quando eu multiplico U vezes x, lembra que x é um vetor de dimensão n por 1. A minha U é uma matriz n por n. Então, quando eu faço U por x, ela tem dimensão n por 1. Ou seja, isso aqui nada mais é do que um vetor V. Então, eu posso escrever V igual a U vezes x, e isso aqui passou a ser transformado em um sistema da forma LV igual a B. Só que agora isso aqui é um sistema triangular inferior, né? Como é um sistema triangular inferior, eu posso calcular a resposta. E a resposta vai ser quem? Vai ser o V. E quando eu obtenho essa resposta intermediária, eu posso substituir na minha outra igualdade, que é a U de x igual a V. Então, eu tenho um novo sistema, agora um sistema triangular superior, que pode ser resolvido, e aqui eu vou encontrar, então, a minha resposta x. Só que esse x veio do meu sistema original, então essa resposta x que eu obtenho é também a solução do meu sistema original. Ou seja, dado que eu tenho uma decomposição LU, isso se transforma um sistema linear em dois sistemas triangulares, um inferior e um superior, que são de fácil resolução. Então, encontrar a decomposição LU permite resolver o meu sistema linear. Aqui é um exemplo de um sistema linear, né? 5x1 mais 2x2 mais x3 igual a 5. 3x1 mais x2 mais 4x3 igual a 4, x1 mais x2 mais 3x3 igual a 6. Na hora que você escreve isso aqui na forma de um sistema linear, você observa que, na forma matricial, você observa que você tem aqui a matriz de coeficientes, 3, 1, 4, 1, 1, 3, vezes o vetor x1, x2, x3, igual ao vetor 5, 10 e 6. Esse é o meu vetor B, né? Esse é o meu vetor X e essa aqui é a minha matriz A. Essa minha matriz A foi aquela que a gente fez a decomposição LU aqui, ó, né? 5, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 3. 5, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 3. Então, eu já conheço a decomposição da LU, tá? Eu vou usar esse fato para simplificar aqui o nosso exemplo. Então, eu tenho agora que resolver um sistema LV igual a B. Então, já que eu sei a decomposição, essa aqui é a minha matriz L. Tá? Então, eu vou fazer L vezes um vetor V igual ao B que está aqui. Então, eu tenho L vezes o meu vetor V igual a B. É um sistema triangular inferior, a gente já aprendeu a resolver. Então, a gente resolve um sistema triangular inferior de cima para baixo. Então, eu resolvo encontrando primeiro o V1, que é 5, substituo embaixo, calculo o V2, que é 10, substituo os dois embaixo, calculo o V3, que é 26.
Portanto, o meu vetor V, que é um vetor intermediário, ele foi calculado e é o vetor 5, 7 e 26. Agora, eu vou substituir esse vetor no outro sistema, envolvendo as variáveis x. Então, eu vou pegar a matriz triangular superior da minha decomposição LU, que é esse cara, multiplicado pelo meu vetor x e igualar ao meu vetor V. Vou resolver agora o sistema triangular superior, que é de baixo para cima. Então, eu calculo 13x3 igual a 26, x3 é 2. Substituo em cima. E assim sucessivamente, né? Eu vou calculando cada um deles e encontro 2 menos 1 e 1. Portanto, 1 menos 1 e 2 é a solução daquele sistema linear que a gente estava fazendo aqui, né? Vamos ver aqui, ó, 1 menos 1 e 2, né? Então, a solução do meu sistema, pelo que a gente calculou, é 1 menos 1 e 2. Vamos verificar se bate? Então, substituindo aqui, eu tenho 5, menos 2 vai dar 3, mais 2, 5. 3 menos 1 dá 2, mais 8, 10. 1 menos 1 dá 0, 3 vezes 2, 6. Perfeito. Então, você vê que essa é exatamente a solução do meu sistema usando a chamada decomposição LU. Então, recapitulando, qual é o processo para se resolver um sistema linear usando a decomposição LU? Dado um sistema, eu monto a matriz, faço a decomposição LU dela, resolvo o sistema LV igual a B, ou seja, a triangular inferior vezes o vetor intermediário igual a B. A solução que eu obtenho, eu substituo aqui, e resolvo o sistema triangular superior, o x igual a v. Isso vai me dar a resposta x, que é exatamente a resposta para o meu sistema.